Esse é o trabalho 3 da disciplina de Redes de Computadores, ministrada pelo professor Bruno Kimura, na Universidade Unifesp, feito por mim, Dayana, e a aluna Isadora. Olá, eu me chamo Isadora e esse é o trabalho 3, que tem como tema servidor de arquivos. Bom, o objetivo desse trabalho é implementar um servidor de arquivos em linguagem C, usando a API Sockets. E para essa implementação, tem alguns requisitos que precisam ser atendidos. O primeiro é que o servidor deve suportar múltiplos clientes, usando de paralelismo. Outra coisa também é que deve ser apresentada uma resposta de acordo com as requisições feitas, mostrando o código e o status dele. E além disso, também para implementar alguns comandos. O comando get, que retorna para o cliente o conteúdo do arquivo requisitado. O comando create, que cria um novo arquivo. O remove, que remove o arquivo já existente. E o comando append, que anexa uma string digitada e envolvida por aspas ao final do arquivo requisitado. Bom, olhando de fato para o código, eu vou começar a explicação dele pela função main. Esse primeiro if tem o objetivo de verificar se a entrada do usuário está correta. Caso contrário, ele informa a maneira certa de se escrever. Após isso, tem a inicialização do socket, em que usa as bibliotecas systypes.h, a biblioteca syssocket.h e a netinet.in.h. Feito isso, para passar para o SO o endereço da porta e o endereço de IP que a aplicação vai escutar, usa-se a função bind. Para facilitar esse procedimento, usou-se uma estrutura, a estrutura sock_addr_in, que tem como atributos, os atributos que armazenam os dados da porta e o endereço de IP. Após isso, a função listen habilita a fila de espera por conexão do socket, que tem esse tamanho tancom, que ele é declarado aqui em cima, que ele tem tamanho 1000. Após essa configuração inicial, é feita a parte de recuperação das conexões TCP já estabelecidas pelo SO, dentro de um laço infinito. Então, foi criada uma variável do tipo sock_addr_in, e para fazer o paralelismo, criou-se uma estrutura chamada typeThread. E nessa estrutura, ela armazena as informações da thread em execução e também do socket em execução. Então, até esse ponto do programa, com a função accept, já é realizada a conexão entre o servidor e o cliente, e o programa fica esperando a requisição a ser feita pelo cliente. Como o servidor vai receber múltiplos clientes, cada requisição vai ser executada em uma thread. Então, aqui na linha 206, são criadas as threads que vão executar a função organiza cliente, que vai fazer a verificação da requisição e vai executar os comandos digitados, que são aqueles comandos de requisitos para implementação no programa. O comando get, o create, o remove e o append. Agora, explicando a função organiza cliente, com as threads criadas, ele irá direcioná-las aos descritores para que a cada vez que um cliente fazer um comando não seja necessário esperar o cliente anterior acabar. Então, aqui a gente mostra uma mensagem para o usuário que ele está conectado neste IP e nessa porta.
Daí aqui declaramos algumas variáveis, que eu vou explicando a funcionalidade delas durante o código. E antes de fazer a leitura, executamos o B0 para a variável requisição, que é onde será guardada a entrada, e então desejamos que ela esteja zerada para receber as informações. Então executamos o receive, que os parâmetros dele é o C, que é o descritor, o buffer requisição e o tamanho máximo da requisição. E o valor da flag, que vai ser 0 para que haja de maneira comum, que é ser bloqueante. O aux receive, ele vai receber o número de bytes que foram utilizados. Ou seja, se for maior que 0, significa que ele recebeu alguma entrada. Daí, então, ele vai entrar nesse if, vai zerar as variáveis resposta e o rec, e então chamar a função que nós criamos, que é o copy requisição. Aqui, no copy requisição, ele vai copiar a entrada do rec original e passar para os dados estruturados em rec. Daí, nós temos dois modelos de entrada. O primeiro é para o append, pois é passado uma string para o método, o conteúdo passado, que vai ser entre aspas. Esse aux nós não utilizamos para nada, na verdade, é só para reconhecer as aspas, porque na verdade o conteúdo mesmo, ele sempre vai estar entre as aspas. Então passa para o rec conteúdo e uma string para o rec arquivo. O outro modelo é para os outros métodos, que recebe uma string para o método e uma string para o arquivo. Voltando, agora ele vai fazer as comparações para saber qual método vai ser executado. O primeiro é o get, que primeiro ele vai mostrar qual que é o método e o arquivo que vamos fazer. Então utiliza a função open para abrir o arquivo em questão e passa o parâmetro read only, pois o get é somente para leitura. Então, se o aux é menor que 0, significa que ocorreu algum erro. Então envia a mensagem de erro no descritor C. Aqui nós utilizamos o rno para falar qual vai ser o erro, guardar na resposta. Caso não tenha nenhum erro, ele envia a mensagem para o descritor, que vai ser 200 ok. E então ele vai ler o que tem dentro do arquivo e envia para o descritor. Ele vai mostrar o que tem dentro do arquivo. O próximo método é o create. Ele também utiliza a função open, porém, se colocamos somente o parâmetro _create, não teríamos todas as permissões para editar o arquivo posteriormente. Por isso colocamos também esse número 077, que fala que pode criar, ler e escrever no arquivo. Daí, então, é igual ao método anterior. Se aux método é menor que 0, envia uma mensagem de erro para o descritor. E se conseguiu criar, manda mensagem de 200 ok. O próximo método ele segue a mesma lógica dos anteriores, porém ele vai chamar aqui a função remove para remover o arquivo que está pedindo. O último é o append, que ele é um pouco diferente. Ele irá abrir o arquivo já existente. Então, se for possível ele abrir, ele vai tentar escrever no arquivo. Daí, se ocorreu tudo certo, ele vai mandar uma mensagem para o descritor, 200 ok, e se acontecer algum erro, ele vai indicar qual o erro. E a última opção é caso não tenha pedido nenhum dos 4 métodos, que aí ele vai enviar uma mensagem que é método não suportado. Aí agora a gente vai mostrar executando. Bom, agora eu vou executar
alguns testes que vão mostrar a execução das requisições pedidas para ser implementada nesse trabalho. Bom, primeiro eu vou mostrar que essa aplicação ela, de fato consegue pegar requisições de múltiplos clientes. Então, antes de tudo eu vou fazer a compilação e aí agora eu vou fazer a conexão do servidor. Bom, o servidor já foi conectado, ele está esperando uma requisição de algum cliente. Aí, esse vai ser o meu primeiro cliente. Bom, ele conectou aqui com o servidor conectado com o cliente. Aqui é o ID desse cliente. O mesmo procedimento eu vou fazer para esse outro cliente. Ele que conectou com esse outro cliente aqui. E a mesma coisa com esse terceiro cliente que conectou aqui. Bom, então sempre que ele é conectado, o servidor ele detecta e ele mostra aqui no terminal que o servidor foi conectado. Bom, agora eu vou fazer a execução do método get. Então esse método get, ele vai retornar para o cliente o conteúdo de um arquivo requisitado. No meu diretório aqui, que está o servidor, tem esse documento aqui, t.txt, e ele tem esse conteúdo dentro dele. Então a proposta desse método get é printar exatamente o que está dentro dele aqui nesse terminal. Então eu vou colocar get.txt e ele de fato printou aqui, mostrando o conteúdo deste arquivo no terminal. Agora, o próximo método que eu vou executar é o método create. Esse create, ele tem a função de criar um arquivo no diretório que está o servidor. Então, se eu colocar create e criar um arquivo novo.txt, aqui no servidor ele detectou o método create e ele detectou que o nome desse arquivo tem que ser novo.txt. Então, e aqui ele mostra ok, então a conexão foi fechada. Então, temos aqui esse novo arquivo criado, novo.txt. O próximo método que eu vou executar agora é o método remove. O remove, ele vai excluir um arquivo já existente no diretório e é o arquivo que eu passar o nome para ele. Então eu vou excluir esse arquivo que eu acabei de criar, o novo.txt. Então eu executei, deu aqui a conexão e ele de fato removeu o novo.txt. Bom, agora o último método que eu vou executar é o método append, que tem como objetivo anexar um conteúdo que é escrito em volta de aspas ao final do arquivo descrito. Então, a entrada é append, que é o método append. Eu vou escrever agora algum conteúdo entre aspas. Então, e aí eu vou dizer qual é o arquivo que eu quero escrever esse conteúdo.
conteúdo. Eu coloquei, como eu tenho um arquivo aqui, arquivo texto, eu vou escrever nesse arquivo. Bom, ele deu conexão fechada. Então, abrindo esse arquivo, eu tenho aqui exatamente o conteúdo que eu escrevi dentro das aspas. As aspas, elas não são printadas, é printado apenas o conteúdo dentro das aspas. E esses foram os testes da implementação realizada nesse trabalho. Bom, após apresentar a implementação do trabalho, agora eu vou falar um pouco sobre a divisão feita nele. Ao longo de sua execução, todos os processos foram feitos tanto por mim, Isadora, quanto pela Dayana, em que programamos juntas para que nós dois tivéssemos um entendimento do que se pedia no trabalho, fazendo uma autoavaliação sobre o que nós achamos do trabalho. Para a implementação desse trabalho, a aula de Sockets trouxe um conteúdo que clareou qual era a proposta dele, então nos ajudou bastante a fazer o programa. Ao longo da implementação, alguns erros foram ocorrendo, mas que no decorrer dela, esses erros eles foram superados. E além disso, o trabalho em dupla colaborou ainda mais para a troca de ideias para resolver esses problemas. E esse foi o nosso trabalho 3 da disciplina de redes e muito obrigada!